Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema que eu creio que seja difícil para muitas pessoas lidar com essa questão, tá? Que é o perdão, tá? O tema de hoje vai ser sobre perdão, o quanto é difícil a gente perdoar as pessoas. A maioria das pessoas, se a gente for entrar nesse assunto, a pessoa vai falar que perdoa, já perdoou muitas coisas, mas ninguém está preparado para perdoar. E eu falo para vocês que ninguém está preparado para perdoar porque eu mesmo já passei por várias situações que é muito difícil perdoar, tá? Seja que situação for na vida, né? Quando se trata de perdoar o próximo, não é uma coisa tão fácil, tá? Não é uma matéria tão fácil também de se conversar, né? E eu acho que pouquíssimas pessoas debatem o assunto, mas o tema hoje é esse, gente. Então eu vou contar uma história particular, tá, que eu vivi. A história é essa que eu vivi na minha infância, tá, com a tia minha, né. E assim, eu sempre fui uma criança que eu sempre brinquei, foi uma criança normal, como qualquer outra, né. Eu sempre brinquei com os amigos, com os amiguinhos, com as amiguinhas, enfim. E sempre brinquei, era uma criança, sempre brinquei. Só que tinha alguns momentos que eu não queria brincar, né? Então sempre ficava meio destacado da turma, né? Ficava mais em observação. Sempre foi assim e hoje ainda é, tá? Uh, gente, tô um pouco vermelho, um pouco suado, estava treinando aqui na sala, né? Até afastei a mesa aqui e tal, o sofá. Daqui a pouco eu ainda vou correr um pouco. Mas assim, é uma matéria difícil de se falar, gente. É um tema difícil de se falar, né? Mas eu acho que essa história vai ajudar bastante. Enfim, voltando à história, eu sempre fui uma criança que sempre brincou. Foi uma criança normal, tá? E assim, mas tinha momentos na minha vida em que eu não queria brincar, não me misturava muito com a criançada, ficava mais em observação. E muitas pessoas viam isso como um defeito, tá? Eu tenho uma tia que ela nessa época, ela me apontava muito. Nossa, era um terror. Quando eu tinha que brincar com os meus primos e, e assim, eu até entrava na brincadeira e tal. Quando essa minha tia aparecia, eu já ficava já meio com o pé atrás. Será que ela vai falar alguma coisa? Será que ela vai me apontar? Ela tinha muito costume de apontar, né? Então ela sempre fazia comentários de mau gosto a meu respeito. E eu tinha ouvido muito bom, tem até hoje, né? E eu tenho o meu lado sensorial vai longe. Eu ouço até o que eu não quero, né? Enfim, e eu sempre fui observador. Então tinha momentos que eu brincava, tinha momentos que eu mais observava a criançada brincando, observava o comportamento de todos, né? Inclusive dos adultos. Ficava de longe assim observando e tal. Mas essa minha tia, ela tinha uma certa cisma comigo, né? Quando eu parava de brincar com a criançada, que ficava quietinho no canto, ela sempre chegava para minha mãe e falava: leva esse menino no médico, esse menino tem algum problema, esse menino é maluco, é doido, né? Tem algum problema psicológico, é maluco, né? Na minha família tem tem uns tios aí que já se foram, né? Que não batiam muito bem da cachuleta, né? Não batiam muito bem das ideias. O tic-teco deles não batia, né? Mas enfim, como a família já tinha essa fama, né? Por causa desses tios, essa minha tia me apontava muito, né? Eu era alvo. É incrível, eu era alvo em qualquer situação. Chegou um momento que parece que ela tinha prazer em me apontar, né? Pô, esse menino é doido, esse menino é maluco, meio esquisito, meio estranho. E eu tentava entender o lado dela, mas não conseguia, gente. Era uma coisa muito forte, né? Para uma criança de 5, 6 anos, 7 anos de idade, ser apontada a todo instante como louco, como uma criança que tem problemas, sugeria até que tivesse problemas mentais, né? Então, para mim era muito difícil lidar com essa situação. E eu criei um certo trauma dessa minha tia. E esse trauma que eu criei se transformou em raiva, tá? Eu tenho que ser sincero, teve um momento na minha vida que eu sentia ódio dessa minha tia, né? Quando ela chegava para mim ali, acabava na hora. Então assim, eu já tinha uma certa cisma dela. Quando eu vi ela chegando, que eu tava brincando com a molecada, eu já saí de cena já. Aí piorava mais ainda, né?
Aí que me tornava alvo de fato, né? Era alvo dela, preferido. Então, assim, eu sempre cresci com isso na cabeça, né? Aí vim para São Paulo aos 7 anos de idade e voltei no Nordeste, que eu sou paraibano, voltei na Paraíba com 14 anos de idade. Nesta época que eu voltei com 14 anos, eu não fui na casa dessa tia, tá? Justamente por causa dessa raiva, desse ódio que eu tinha dela. Eu encontrei uma vez, indo visitar minha avó, a mãe dela, né? Encontrei ela uma vez na estrada e cumprimentei, beijei assim, mas uma coisa muito, sabe, muito artificial, sem muita emoção. Eu tinha ódio dessa minha tia. E o tempo foi passando, gente. E eu nunca consegui perdoar essa minha tia, né? Hoje, como espiritualista, isso já se desfez, tá? Eu não sei se da parte dela, mas da minha parte eu já não sinto mais aquele ódio que eu tinha, já não tenho mais aquele trauma. No ano passado, não, no ano passado não, esse ano, comecinho de janeiro, eu viajei para Paraíba, fiz questão de visitá-la, tá? Visitei ela por 2 vezes e assim, é incrível algumas atitudes que a gente tem na nossa vida, o quanto nos muda por dentro, tá? Porque eu tinha muito rancor dessa minha tia, e era uma coisa assim, não é que ela me fazia mal exatamente, mas aquele comportamento dela me afetava de alguma forma, né? E criava alguns pensamentos, sabe? Algumas confusões, né, na minha cabeça, e eu acabei ficando com ódio dela, com raiva. Enfim, viajei agora, isso depois de mais de... São 31 anos, gente, com essa questão toda. E no mês de janeiro, agora, visitei a casa dela e, assim, abracei ela, gente. Eu acho que para você pedir perdão, às vezes, para uma pessoa, ou para você perdoar uma pessoa, às vezes você não precisa de muita coisa, tá? Às vezes a gente acha que para perdoar a pessoa a gente tem que se ajoelhar aos pés dela, pedir perdão, a gente tem que chorar, se humilhar. Não, isso não é perdão, tá? Isso aí é humilhação, é diferente de perdão, né? E eu consegui perdoar, no meu íntimo eu consegui perdoar essa minha tia. Eu fui a primeira vez na casa dela, fiquei 4 dias na Paraíba, não pude ficar mais por motivos maiores, né? Fiquei na casa dos meus pais, enfim, não posso nem entrar em detalhes, né? Deixa isso pra lá. Mas enfim, eu fui na casa dela, abracei ela, beijei muito ela, né? E não pensem vocês que eu me emocionei, tá? Que eu não derramei lágrima não por causa dela. Mas o abraço que eu dei nela foi um abraço fraterno, verdadeiro. E nesses 2 momentos em que eu fui visitar ela, o primeiro, eu, se não me engano, eu comi alguma coisa, fiz um lanche lá, bati um papo legal com ela. Ela me contou, gente, sobre o preconceito que os meus primos, eu tenho uns primos aí, que eles, enfim, eles já nasceram assim, né? Enfim, não é defeito, tá? Também não é opção. As pessoas já nasceram assim. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes, eu não quero levantar bandeira nenhuma, não sou preconceituoso, né? Mas eu não vou entrar em detalhes, né? E ela disse que, assim, sofreu muito, né? Quando conversou com esses meus primos, que isso não são só um, são uns 3 aí, da mesma família. Então, assim, Olavo fazendo barulho aqui, meu cachorrinho. Pincher, terrível. Olavo. Então, assim, eu senti naquela hora que eu abracei ela, como se ela estivesse abraçando um filho, né? E eu senti, sabe, um aperto no peito da parte dela saber, não porque ela não gosta dos filhos dela, mas porque a família nordestina, então assim, o nordestino tem muito dessa coisa, sabe, do nordestino macho, essa coisa toda, né? Então assim, eu creio que ela sofreu bastante, tá? E eu acho que até hoje sofre, né? Uma pessoa que tinha, assim, gente, eu olhando friamente de fora, uma pessoa que tinha preconceito comigo, pela forma como eu me comportava, como eu me portava, né, muitas vezes, assim, quando era criança. Não é que eu tinha algum problema, eu criei um problema a partir do momento que ela começou a me apontar e eu virei alvo dela, né? E, assim, eu sempre gostei muito de observar o comportamento das pessoas, né?
e ela não via dessa forma, ela não tinha esse entendimento, acho que até hoje não tem, enfim, não faz muita diferença, não tem muita importância. Mas eu senti um abraço de uma mãe ali que sofreu com essa questão toda dos filhos, né? Que não é fácil, tá? Não é fácil porque a mãe aceita qualquer coisa do filho, né? Mas a mãe sabe que a sociedade vai ser preconceituosa, e a família também muitas vezes vai ser preconceituosa, né? Nessa questão toda da pessoa ou gostar de homem ou gostar de mulher, enfim. Família no nordestino é assim, gente. Eu tenho muita gente preconceituosa na minha família, tá? Pessoas que eu amo, mesmo gosto, mas nesse quesito, sabe? Nessa questão toda de ter a cabeça aberta e aceitar as coisas, aceitar o mundo da forma como ele é, não é tão fácil assim. Então, assim, na segunda vez que eu fui visitar essa minha tia, eu dei um abraço nela, ela falou, você vem me visitar de novo? Eu falei, vem, tia. O ano que vem eu venho, se Deus quiser, eu venho de novo te visitar. E ela me deu um abraço, mas chorou tanto no meu ombro. E a partir daquele momento ali, aquela coisa que eu tinha, sabe, dessa minha tia, esse pensamento, essa revolta toda com ela, naquele momento se desfez, tá? Com o abraço dela, chorando como mãe, né? Aquela emoção toda de me abraçando. E posteriormente minha mãe falou que ela gostou muito da minha visita, né? E gostou muito da minha pessoa, porque são 31 anos aí sem vê-la, vamos dizer assim, né? Sem visitar a casa dela. Então, assim, naquele momento, gente, eu consegui perdoar essa minha tia. E vou falar uma coisa pra vocês, não é uma coisa fácil, tá, gente? Principalmente quando você tem você tem um trauma de infância, tá? Não precisa ser um grande trauma, não. Tem coisas que machucam a gente bastante, tá? Depois eu vou entrar em detalhes aí numa questão mais pessoal, tá? O porquê que eu não gosto de uma pessoa da família, não é porque a pessoa abusou de mim, enfim, não é isso, não é isso, sabe? Mas é porque a pessoa tinha uma certa maldade quando era criança e hoje eu entendo por que eu sou tão frio com essa pessoa, né? Mas é outra história, mas a história dessa minha tia é que eu consegui perdoar ela com um abraço naquele momento. A partir dali eu não, todo aquele sentimento, todos aqueles pensamentos que eu tinha a respeito dela se foram, caíram por água abaixo. Então, assim, naquele momento eu consegui perdoar ela, né? Talvez ela não tivesse consciência do que ela fez, né? Se ia me afetar tanto assim, mas enfim, me afetou. E essa história eu estou contando para vocês. E eu, assim, hoje eu tenho ela como a minha tia, uma tia que se eu for viajar para lá, com certeza eu vou lá ficar um momento com ela, abraçar ela, beijar ela. E é isso, gente. Essa é a história. Não é tão fácil perdoar. Para você perdoar alguém, você não precisa se ajoelhar, você não precisa chorar, fazer pranto, tá? Que você fazer tudo isso aí não perdoar, é se humilhar. Isso aí já é outra coisa, já entra em outro, essa questão toda já entra em outro rumo, né? Mas é isso, essa é a minha história e consegui perdoar essa minha tia, graças a Deus. Enfim, estou livre dessa emoção, dessa carga que eu carregava, tá? Não é uma coisa tão fácil assim. Para quem tá de fora é uma coisa muito fácil, mas assim, para quem é criança, na idade que eu tinha, aquilo ali para mim era muito, sabe, era muito perturbador ver alguém me apontando da família e me ensinando que eu era louco, que eu era esquisito, enfim. Foi uma coisa que eu carreguei por muito tempo da minha vida, mas graças a Deus consegui me libertar de tudo isso aí, né? Eu acho que ela também é a vida ensina muita gente. Então, às vezes a gente acha que a gente pode apontar para alguém, pode, sabe, diminuir uma pessoa, mas cuidado, que a vida ensina muito, sabe? Enquanto você estiver neste mundo, a vida pode te ensinar. E fique muito esperto, porque se você não aprender aqui, você aprende depois. Eu vou indo, partindo, tá? Vou fazer uma caminhada e depois a gente conversa. Tem muitos temas aí para próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz. Até mais.